Bom dia, crianças, tudo bom? Bom, hoje a tia tá aqui para contar mais uma história. E a história que a tia vai contar tá lá em 1 Reis, capítulo 17 e capítulo 18. E essa história é sobre um homem chamado Elias. Vocês já ouviram falar dele? A tia vai começar falando sobre o que a Bíblia fala dele. A Bíblia fala que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E isso tá lá em Tiago 5,17. Bom, se ele estava sujeito aos mesmos sentimentos, significa que ele sentia coisas muito parecidas que a gente sente. Ele se sentia triste, ele se sentia com raiva, ele se sentia muitas vezes solitário. Só que ele sempre prevaleceu no Senhor. E é sobre ele que a gente vai conversar um pouquinho mais hoje, tá bom? E tem uma promessa que Deus fez muito famosa na Bíblia. E foi para ele. E claro que é para todos os filhos de Deus. E essa promessa está escrita lá em Hebreus 13:5. E ela fala: de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Bom, então vamos começar a história. Existia um rei chamado Acabe. E esse rei, junto com a sua esposa, fez um altar para um deus chamado Baal. E não era nosso Deus. Isso deixou o coração de Deus muito triste. Até que Deus mandou uma mensagem para o rei Acabe. E para chegar essa mensagem até o rei Acabe, ele mandou Elias falar com Acabe. E Elias falou para Acabe que ele estava desagradando o coração de Deus. E também ele falou que o Senhor tinha mandado falar: tão certo como vive o Senhor, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. E não choveu por 3 anos e 6 meses. Até que Deus mandou Elias falar novamente com Acabe. Só que Acabe e sua esposa estavam procurando Elias para matá-lo, porque eles falavam que era culpa de Elias. Então Deus mandou Elias falar com Acabe. E vocês acham que ele teve coragem de falar? Pois ele teve. E quando Acabe o viu, ele falou assim: é você que está causando todo esse problema para Israel. E Elias respondeu: não sou eu o criador de problemas. Você é quem está atrapalhando o povo, pois está seguindo falsos deuses. E ele ordenou para eles se reunirem, todo o povo e todos os profetas de Baal, em um monte que se chamava Carmelo. E sabe quantos profetas tinham de Baal? 450. Contra somente Elias, que servia a Deus. Então, eles combinaram de fazer 2 sacrifícios. Um de Elias, para o verdadeiro Deus, e outro para Baal, para ver quem realmente era o verdadeiro Deus. E o combinado era que que o sacrifício que queimasse seria considerado o verdadeiro Deus. Então, os profetas de Baal tentaram fazer o sacrifício queimar desde de manhã, cedinho, até 3 horas da tarde, e nada. Eles fizeram de tudo, eles cantavam, eles faziam de tudo para Baal ouvi-los, e nada aconteceu. E depois disso, chegou Elias. Elias pegou o seu sacrifício, ele até colocou água em cima do seu sacrifício e falou: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ouve-me para que o teu povo possa compreender que tu és o verdadeiro Deus. E então, assim que ele terminou de falar, desceu um grande fogo do céu queimando o sacrifício. E todo o povo declarou que o Senhor era Deus. Bom, essa é a nossa história de hoje. E com isso a gente pode lembrar sempre que temos que adorar ao verdadeiro Deus e não podemos tirar o nosso foco disso, mesmo que muitas vezes a gente fique triste, a gente fique desanimado. O nosso foco deve ser o verdadeiro Deus. É isso. Um beijo, crianças.